Uma mulher danificada vale nada para qualquer respeitável homem. As palavras de seu tio ainda ecoavam na sala de estar, enquanto ele empurrava o contrato de casamento através da escrivaninha de mogno, seu pagamento já embolsado. O lado esquerdo de seu rosto, cicatrizado do fogo que tinha levado seus pais, contava a história de por que ele a tinha vendido para o primeiro comprador, disposto a ignorar sua desfiguração. Mas quando o Duque de Alderton levantou seu olhar do documento para encontrar seus olhos, verde-cinza e surpreendentemente vívidos, contra a ruína de seu rosto cicatrizado, ele viu algo que fez sua mão parar. A caneta pairando acima da linha da assinatura. Medo cru, desesperado medo que tinha nada a ver com suas cicatrizes e tudo a ver com o homem que a tinha trazido aqui. O som de rasgar pergaminho cortou através do silêncio enquanto ele rasgava o contrato no meio. Seu tio avançou cambaleando, seu rosto roxeando com raiva. "O que você está fazendo?" As palavras explodiram dele enquanto ele encarava o documento arruinado, a tinta ainda molhada, onde a assinatura do Duque deveria ter estado. "Eu paguei bom dinheiro por este arranjo." O Duque levantou-se de sua cadeira com um movimento lento, deliberado de um homem acostumado a comandar, sua considerável altura forçando seu tio a recuar. "Você pagou nada, senhor." Ele gesticulou para o pergaminho rasgado espalhado sobre sua escrivaninha. "O dinheiro que você recebeu era meu, destinado como preço da noiva, o qual eu estou agora recusando a pagar." Ela ficou congelada perto da porta, onde seu tio a tinha posicionado como uma peça de mobília a ser avaliada. Seu cabelo escuro puxado para trás severamente à maneira de uma serva, ao invés de uma dama. Ela não podia ter sido mais que 4,20. Ainda ela se segurava com a quietude cansada de alguém que tinha há muito tempo aprendido que a tensão significava dor. O lado cicatrizado de seu rosto virado parcialmente para longe da vista como sempre era, na presença de estranhos. Um hábito nascido de muitos olhares cruéis. Mas os olhos do Duque encontraram os dela novamente, e ela viu algo em seu olhar que fez sua respiração prender. Não pena, não desgosto, algo totalmente mais perigoso. Reconhecimento talvez, como se ele visse além da carne arruinada ao terror que vivia debaixo dela. A mão de seu tio disparou, agarrando seu braço com força de machucar. "Ela vai buscar nada no mercado de casamento agora que você a recusou." Sua voz tomou uma qualidade chorosa que fez seu estômago revirar. "Certamente podemos renegociar os termos, Sua Graça. Talvez um preço menor seria aceitável dada sua condição." A mandíbula do Duque apertou, um músculo saltando debaixo do plano afiado de sua maçã do rosto. "Sua condição, como você a chama, não é o que me preocupa." A sala de estar caiu em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio da lareira e a respiração trabalhosa de seu tio. Ela tinha aprendido há muito tempo a se fazer pequena, invisível, quando homens discutiam seu destino, como se ela fosse gado em leilão. Mas a atenção do Duque permaneceu fixada em seu rosto, estudando-a com uma intensidade que deveria tê-la assustado, mas de alguma forma não o fez. "Qual é seu nome?" ele perguntou, sua voz quieta, mas imponente. A pergunta a surpreendeu. Seu tio não tinha se preocupado com apresentações além dos frios particulares do contrato. "Helena," ela respondeu. "Helena Crenshaw." O Duque acenou como se estivesse o comprometendo à memória. "Diga-me, senhorita Crenshaw." Ele disse, suas palavras dirigidas a ela sozinha. "Você deseja se casar comigo?" A pergunta atingiu Helena como um golpe físico. Nenhum homem tinha alguma vez perguntado seus desejos antes. O aperto de seu tio em seu braço apertou dolorosamente. Um claro aviso, mas Helena se viu respondendo com uma verdade que surpreendeu até a si mesma. "Eu desejo não retornar à casa de meu tio, Sua Graça." As palavras emergiram mal acima de um sussurro, mas elas pareciam ecoar na sala elegante com todo o peso de uma confissão. O Duque acenou uma vez,
um movimento afiado, decisivo. Então você não o fará. Ele virou sua atenção para seu tio e sua expressão endureceu em algo frio e aristocrático. Você deixará minha casa imediatamente. Qualquer pagamento que você recebeu por esta transação, você pode guardar como compensação por seu problema, mas você se removerá da vida desta jovem mulher inteiramente. O rosto de seu tio contorceu-se com fúria e cálculo. Você não pode simplesmente a manter. Eu sou seu guardião legal até que ela se case, e se ela não se casar, ela retorna comigo. A ameaça pairou no ar entre eles, feia e inegável. Marcos moveu-se em volta de sua escrivaninha com graça predatória, colocando-se entre Helena e seu tio. Então eu a casarei. O pronunciamento caiu na sala como uma pedra em água parada, enviando ondulações de choque através de todos que o ouviram. A boca de seu tio trabalhou sem som enquanto Helena balançava em seus pés, certa de que ela tinha entendido errado. Hoje, Marcos continuou, sua voz carregando a absoluta autoridade de sua posição. Eu procurarei uma licença especial, e nós seremos casados nesta mesma tarde. Como minha esposa e duquesa, ela estará para sempre além de seu alcance ou influência. Seu tio partiu em uma fúria de ameaças e avisos legais, mas o advogado do duque já tinha sido convocado para assegurar que cada palavra fosse documentada. No momento em que a porta da sala de estar se fechou atrás dele, o silêncio se estabeleceu sobre Helena como um sudário. Ela ficou sozinha com um homem que tinha acabado de declarar sua intenção de se casar com ela. Um duque cujo nome ela mal sabia, cujo rosto ela tinha visto pela primeira vez menos de uma hora atrás. A absurdidade disso deveria tê-la feito rir, mas a garganta de Helena tinha se fechado em torno de algo que parecia perigosamente perto da esperança. Marcos retornou à sua escrivaninha, seus movimentos compostos e deliberados, como se ele não tivesse acabado de revirar ambas as suas vidas com um único pronunciamento. Por favor, sente-se, senhorita Crenshaw. Ele gesticulou para a cadeira oposta à sua, a mesma cadeira que seu tio tinha ocupado enquanto negociava sua venda. Como um mercador pechinchando sobre bens danificados, Helena moveu-se para frente em pernas instáveis, agudamente ciente de como seu vestido simples, remendado e remendado novamente, parecia nesta sala de mogno polido e livros encadernados em couro. Quando Helena se sentou, ela manteve sua bochecha cicatrizada virada para longe, por hábito, embora sua atenção anterior sugerisse que ele já tinha visto mais do que a maioria dos homens poderia suportar olhar. Eu devo explicar minhas circunstâncias, Marcos começou, sua voz carregando nenhuma do calor que se poderia esperar de um homem propondo casamento. Suas mãos repousaram na escrivaninha entre eles, fortes e não marcadas por trabalho, as mãos de um homem nascido para o privilégio. Eu requeiro uma esposa por razões que são inteiramente práticas. Minhas circunstâncias demandam que eu me case, mas eu me encontro não disposto a entrar no tipo de arranjo que envolve a afeição ou as expectativas que tipicamente acompanham tais uniões. Ele pausou, seus olhos escuros encontrando os dela com honestidade inabalável. Eu preciso de uma duquesa que cumprirá as obrigações sociais do papel sem requerer ou desejar nada mais pessoal de mim. As palavras atingiram Helena como ambos insultantes e estranhamente confortantes. Ela tinha passado anos sendo dita que suas cicatrizes a faziam indigna de qualquer consideração de homem, e aqui sentava um duque confirmando que ele a buscava precisamente porque ele não queria tal consideração. Deveria ter ferido seu orgulho, se Helena tinha qualquer orgulho restante para ferir. Ao invés, ela se viu estudando com nova atenção, notando as linhas de tensão em torno de sua boca, o modo cuidadoso como ele se segurava, como se algo dentro dele pudesse quebrar se ele relaxasse. O que aconteceu a você? Helena se perguntou, que te fez tão determinado a sentir nada. Seu tio foi o terceiro homem a me abordar este mês com ofertas semelhantes. Marcos continuou,
aparentemente interpretando seu silêncio como confusão ao invés de contemplação. Homens buscando dispor de relações femininas indesejadas, casando-as com um duque desesperado o suficiente para aceitar bens danificados. Sua escolha de palavras, tão similar à avaliação cruel de seu tio, fez Helena encolher-se. Mas Marcos notou, e algo piscou através de seu rosto, que poderia ter sido arrependimento. Perdoe-me, isso foi mal declarado. O que eu quero dizer é que a sociedade nos considera ambos insasáveis por diferentes razões, o que nos torna unicamente adequados a um arranjo que nos serve a ambos. Helena encontrou sua voz, embora ela emergiu áspera com desuso. Quais são suas razões, sua graça? Por um longo momento ela pensou que Marcos não responderia. Sua mandíbula trabalhou como se ele mastigasse palavras amargas demais para engolir. Eu fui casado antes sua esposa morreu. A simplicidade nua da declaração não podia mascarar a riqueza de dor debaixo dela. Eu não tenho intenção de repetir aquela particular experiência, mas minha mãe e o restante de minha família insistem que eu devo me casar novamente. Desta forma, eu cumpro suas demandas, enquanto asseguro que a história não pode se repetir. Compreensão amanheceu em Helena com a fria clareza da luz de inverno. Ele buscava não uma esposa, mas um escudo contra seu próprio luto, uma mulher que ficaria entre ele e a família bem-intencionada, o pressionando em direção à felicidade que ele não mais queria ou confiava. E a Helena, que tinha apenas alguma vez sido dita que ela era inútil, agora se viu valiosa precisamente porque ela nunca esperaria amor dele. A amarga ironia disso se estabeleceu em seu peito, ao lado do desesperado conhecimento de que ela não tinha melhor opção. Se eu aceitar, Helena disse lentamente, testando cada palavra antes de ela a falar, o que você requereria de mim? Marcos recostou-se em sua cadeira, parte da tensão aliviando de seus ombros, como se aliviado ela entendesse a natureza de sua transação. Você seria minha duquesa em nome e posição social. Você gerenciaria a casa, atenderia funções sociais necessárias ao meu lado e se conduziria com uma dignidade apropriada à posição. Em troca, você teria completa segurança financeira, proteção de qualquer um que pudesse buscar explorá-la e liberdade para perseguir quaisquer interesses que ocupassem seu tempo. Nós manteríamos quartos separados e vidas separadas dentro da mesma casa. Nenhuma intimidade seria esperada ou oferecida. Helena absorveu isso, virando-o em sua mente como um mercador examinando pano para pisos. Era mais do que ela tinha alguma vez ousado sonhar em ter. Segurança, proteção, uma posição na sociedade apesar de suas cicatrizes. E tudo o que lhe custaria era a pretensão de um casamento sem a substância, um título sem o amor. Mas então o que Helena sabia de amor? Seus pais a tinham amado uma vez antes que o fogo os levasse. Seu tio nunca tinha fingido sentir nada além de ressentimento por ser sobrecarregado com seu cuidado. Talvez um casamento sem amor não fosse diferente da vida que ela já conhecia, exceto que nesta versão Helena seria uma duquesa, ao invés de uma dependente indesejada. E se eu recusar... A pergunta era mais formalidade do que inquérito genuíno, pois eles ambos sabiam que Helena não tinha escolha real, mas ela precisava ouvi-lo dizer, precisava entender o escopo completo de suas opções antes que ela se comprometesse a este estranho arranjo. A expressão de Marcos suavizou quase imperceptivelmente. Então eu terei meu advogado assegurar que você tenha dinheiro suficiente para se estabelecer em algum lugar longe do alcance de seu tio, e nós nos separaremos como estranhos. Mas eu acho que nós ambos sabemos que o dinheiro sozinho não a protegerá de um guardião determinado com direitos legais sobre sua pessoa. Ele estava certo, claro. Seu tio caçaria Helena, a arrastaria de volta, a venderia ao próximo homem disposto a pagar por uma noiva cicatrizada. A menos que Helena tivesse a proteção de uma autoridade superior,
Um marido cujo posto o colocava além da capacidade de seu tio de desafiar. Helena olhou para Marcos, verdadeiramente olhou para ele, e viu não o bonito aristocrata que a sociedade certamente admirava, mas um homem tão danificado quanto ela mesma, de maneiras que não mostravam em sua pele. Talvez isso fosse suficiente. Talvez duas pessoas quebradas pudessem construir algo estável mesmo sem amor, algo que os servia a ambos e não prejudicava nenhum. Eu aceito sua graça. As palavras caíram dos lábios de Helena como um voto, vinculante e irrevogável. Marcos acenou, levantando-se de sua cadeira com graça fluida. Então nós procederemos imediatamente. Ele moveu-se para a campainha e convocou seu mordomo com um único puxão. Arrume a carruagem, Marcos instruiu quando o servo apareceu. Nós requeremos transporte para os comuns do doutor para uma licença especial e então para minha capela particular. Envie palavra ao vigário que sua presença será requerida esta tarde para uma cerimônia de casamento. Os olhos do mordomo arregalaram-se fracionalmente. O único sinal de seu choque, antes que ele se curvasse e partisse para cumprir as ordens extraordinárias. Marcos virou-se de volta para Helena e, pela primeira vez desde rasgar o contrato de seu tio, ele permitiu a si mesmo um pequeno, cansado sorriso. Eu realizei que essa é dificilmente a proposta romântica que jovens mulheres sonham em receber. Helena se viu retornando seu sorriso com um dos seus, sentindo o puxão do tecido cicatrizado no lado esquerdo de seu rosto. Eu parei de sonhar com romance no dia que eu realizei o que minha reflexão mostrava. Sua graça. Isto é muito melhor do que qualquer coisa que eu ousei esperar. E era verdade, Helena realizou com algo se aproximando de admiração. No espaço de 1 hora, ela tinha ido de mercadoria à duquesa, da cativa de seu tio à esposa protegida de um duque. Qualquer solidão que aguardava Helena neste casamento de conveniência não podia possivelmente ser pior do que a solidão que ela já conhecia. A cerimônia de casamento teve lugar na capela particular do duque 3 horas depois, testemunhada apenas por seu advogado, e 2 servos puxados de seus deveres para servir como testemunhas adicionais. As mãos do vigário tremeram ligeiramente enquanto ele lia os votos, seus olhos dardejando entre o rosto impassível de Marcos e o cicatrizado de Helena. Claramente lutando para reconciliar esta união apressada com qualquer noção de amor romântico, Helena falou suas promessas em uma voz que mal carregava além do altar, enquanto as respostas de Marcos soaram claras e firmes, como se ele estivesse assinando um contrato de negócios ao invés de se ligar a outro ser humano para a vida. O anel que ele deslizou no dedo de Helena era ouro pesado, claramente tirado da coleção de sua família, ao invés de escolhido para ela especificamente, e ele pendia solto em torno de seu dedo muito fino. Quando o vigário os pronunciou homem e esposa, Marcos ofereceu a Helena seu braço com a mesma formalidade cortês que ele poderia mostrar a qualquer dama, e eles caminharam da capela como estranhos que agora compartilhavam um nome. A jornada para sua propriedade em Yorkshire levou 2 dias e Helena passou a maior parte dela pressionada contra a janela da carruagem, observando a paisagem se transformar dos edifícios manchados de fumaça de Londres para as charnecas selvagens e ondulantes do norte. Marcos cavalgou seu cavalo ao lado da carruagem por grande parte da jornada, poupando-os ambos do constrangimento de conversa forçada no espaço confinado. Na estalagem, onde eles pararam para a noite, ele arranjou quartos separados sem comentário, e Helena deitou acordada na cama desconhecida, perguntando-se que tipo de casamento ela tinha verdadeiramente entrado. Quando a carruagem subiu a longa entrada para Alderton Hall na segunda tarde, os nervos de Helena tinham se enrolado em nós que faziam seu estômago revirar. A casa se ergueu diante de Helena como algo de um sonho, toda pedra e janelas de mainel, antiga e imponente de um modo que falava de séculos de habitação aristocrática. Servos alinhavam a entrada,
claramente reunidos para saudar sua nova senhora, e Helena sentiu seus olhos sobre ela, enquanto ela descia da carruagem no braço do duque. A governanta, uma mulher de rosto severo chamada Senhora Richardson, fez uma reverência com perfeita formalidade, mas seu olhar demorou-se no lado cicatrizado do rosto da nova duquesa com um choque mal disfarçado. Sua Graça, ela disse endereçando Helena com um título que ainda parecia pertencer a outra pessoa. Nós preparamos os aposentos da duquesa para você. Posso eu mostrá-la aos seus quartos? Os aposentos eram bonitos, decorados em tons de creme e ouro, com janelas com vista para os jardins de rosas e Mandalém. Mas eles estavam também claramente localizados em uma ala separada dos próprios aposentos de Marcos, a distância física entre eles, uma manifestação da distância emocional que ele tinha prometido. Uma camareira chamada Sara tinha sido designada a Helena, uma jovem mulher que tentou admiravelmente esconder sua reação à desfiguração de sua nova senhora, mas não conseguiu bem. Enquanto Sara ajudava Helena a trocar de seu vestido manchado de viagem para algo mais adequado para o jantar, suas mãos atrapalharam com os botões, e seus olhos continuavam deslizando para longe do contato direto, como se as cicatrizes pudessem ser contagiosas. Aquele primeiro jantar na sala de jantar formal estabeleceu o padrão para todas as refeições que se seguiriam. Marcos sentou-se em uma extremidade da longa mesa, enquanto Helena ocupava a outra, a distância entre eles requerendo vozes levantadas para a conversa que nenhum deles desejava ter. Ele perguntou educadamente sobre o conforto de Helena, perguntou se seus quartos estavam satisfatórios e a assegurou que ela precisava apenas falar com a senhora Richardson sobre quaisquer mudanças que ela desejasse fazer. Helena o agradeceu com igual formalidade e perguntou sobre seu próprio dia, embora ela suspeitasse que a resposta importava pouco para qualquer um deles. Eles consumiram pratos de sopa e peixe e carnes assadas em quase silêncio. O tilintar da prata contra a china, o único som além de suas trocas forçadas. Quando a refeição concluiu, Marcos desculpou-se para seu escritório, enquanto Helena recuou para seus aposentos, e o padrão foi estabelecido. Os dias tomaram um ritmo que era ambos confortável e profundamente solitário. Helena levantou-se às 8, tomou café da manhã em sua sala de estar, enquanto lia a correspondência que a governanta lhe trazia sobre assuntos da casa, e passou suas manhãs aprendendo as vastas complexidades de gerenciar uma propriedade como Alderton Hall. Os servos abordaram Helena com deferência nervosa, incertos como reconciliar sua posição como sua senhora, com a evidência de seu rosto cicatrizado, que a marcava como alguém que não deveria ocupar tais alturas. Helena ouviu os sussurros, claro, as especulações sobre por que o duque a tinha casado, que alavancagem sua família deve ter tido sobre ele para forçar tal união desigual. Alguns sugeriram loucura de sua parte, outros sussurraram de segredos obscuros e escândalo. Nenhum imaginou que duas pessoas pudessem simplesmente estar se usando para proteção mútua. Nas tardes, Helena caminhava pelos terrenos, descobrindo jardins, ambos formais e selvagens, caminhos que levavam através de antigas florestas e ao longo de riachos que cantavam sobre pedras lisas. A terra em si parecia recebê-la de maneiras que os servos não faziam, oferecendo solitude sem julgamento, beleza sem expectativa. Helena passou a carregar um livro com ela nessas excursões, encontrando lugares abrigados onde ela podia ler por horas sem interrupção. Às vezes, Helena pegava vislumbres de Marcos cavalgando pelas charnecas em seu garanhão preto, sua figura nua contra o céu, e se perguntava de que fantasmas ele cavalgava para longe com tal determinação. Marcos mantinha sua cuidadosa distância, tratando Helena sempre com impecável cortesia, mas nunca calor. Eles se encontravam no jantar, no café da manhã aos domingos, quando ele não saía cedo, em momentos ocasionais quando seus caminhos se cruzavam nos corredores da vasta casa. Ele nunca comentou sobre a aparência de Helena, além de notar se ela parecia bem ou cansada. Ele nunca perguntou sobre seu passado,
suas esperanças, seus pensamentos, além das questões práticas de gerenciamento da casa. E Helena, entendendo que essa distância era a própria fundação de seu arranjo, não tentou a preencher. Ainda Helena se viu observando Marcos quando ela pensava que ele não notaria, estudando as linhas de tensão que nunca deixavam seu rosto, o modo como seus olhos às vezes ficavam distantes, como se vendo algo ou alguém não mais presente. 3 semanas em sua residência em Alditon Hall, a solidão tinha se tornado uma dor física no peito de Helena que nenhuma quantidade de livros ou caminhadas podia aliviar. Helena tinha trocado uma forma de isolamento por outra, trocando a crueldade ativa de seu tio pela negligência passiva de uma casa que não sabia o que fazer dela. Os servos desempenhavam seus deveres com perfeita precisão, mas evitavam interação desnecessária. Nenhum vizinho tinha ligado, e Helena suspeitava que Marcos tinha desencorajado tais visitas. Ela existia em um espaço liminal, nem verdadeiramente senhora da casa, nem convidada, nem esposa amada, nem dependente desprezada, simplesmente lá, ocupando quartos e comendo refeições, e marcando tempo em uma vida que parecia suspensa entre o que tinha sido e o que talvez nunca fosse. O sono iludiu Helena mais noites do que não, e ela passou a ler tarde nas pequenas horas, quando mesmo os servos tinham se retirado, e a casa caiu naquele particular silêncio que pertence apenas à parte mais profunda da noite. Em uma tal noite, inquieta e cansada, mas incapaz de acalmar sua mente, Helena se enrolou em um hobby e se aventurou para baixo até a biblioteca que ela tinha descoberto em seu 3º dia na casa. A sala a chamou com suas prateleiras do chão ao teto e o cheiro de couro velho e papel envelhecendo. Um santuário que pedia nada de Helena senão sua presença. Ela não carregava a vela, pois o luar fluía pelas altas janelas brilhante o suficiente para navegar por. E Helena buscava o conforto das sombras ao invés de iluminação. Mas quando Helena empurrou a porta da biblioteca, ela descobriu que não estava sozinha. Marcos estava diante de uma das janelas, ainda totalmente vestido apesar da hora avançada, um copo de líquido âmbar em sua mão, e sua atenção fixada nos terrenos iluminados pela lua além. Ele virou-se ao som de sua entrada, e por um momento eles simplesmente se encararam, 2 pessoas que compartilhavam um nome e uma casa, mas tinham permanecido estranhos apesar dos votos que os ligavam. Eu não podia dormir, Helena ofereceu quietamente, sentindo a necessidade de explicar sua presença de um modo que ela nunca fazia durante as horas de luz do dia. Nem eu, Marcos respondeu, sua voz carregando um cansaço que a formalidade diurna usualmente escondia. Parece que compartilhamos mais do que um sobrenome, sua graça. Nós compartilhamos a particular aflição da insônia também. Aquele primeiro momento compartilhado na biblioteca iluminada pela lua tornou-se a fundação para algo que nenhum deles tinha antecipado quando eles falaram seus votos sem amor. Na noite seguinte, Helena retornou para encontrar Marcos lá novamente, e na noite depois disso, até que seus encontros da meia-noite tomaram a qualidade de compromisso não dito ao invés de encontro casual. Eles não discutiram este novo padrão, não reconheceram durante as horas de luz do dia que eles passavam suas noites na mesma sala, falando de coisas que jantares formais e gerenciamento da casa nunca tocavam. A biblioteca tornou-se um espaço fora das regras que governavam o resto de sua existência. Um bolso de honestidade em um casamento construído em cuidadosa distância. Eles falaram de livros primeiro, pois isso era mais seguro. Helena tinha lido amplamente durante seus anos de isolamento na casa de seu tio, pois livros tinham sido seus únicos companheiros e educação ambos. Marcos descobriu que Helena podia discutir filosofia com genuíno entendimento, que ela tinha opiniões sobre poesia que eram ambos inteligentes e apaixonadas, que sua mente não tinha sido diminuída pelas cicatrizes que marcavam seu rosto. Quando Helena falou de seu amor pelos poetas românticos,
Sua voz tomou um calor que ele nunca tinha ouvido durante suas conversas formais no jantar, e Marcos se viu observando seu rosto, ao invés de educadamente desviando seu olhar de sua desfiguração. Na luz de vela e sombras da biblioteca, com sua guarda abaixada e sua inteligência em plena exibição, Helena não era a mulher danificada que seu tio tinha tentado vender, mas simplesmente uma mulher com pensamentos dignos de ouvir. Marcos, por sua vez, se revelou em fragmentos e cuidadosas divulgações. Helena aprendeu que ele preferia a história à ficção, que ele tinha estudado em Oxford e se distinguido em línguas clássicas, que ele mantinha correspondência com estudiosos através da Europa em assuntos de filosofia antiga. Sua mente era afiada e inquieta, constantemente buscando engajamento que jantares da sociedade e gerenciamento de propriedade não podiam prover. Quando Marcos falava de ideias, a cuidadosa falta de expressão deixava sua expressão, substituída por animação que o fazia parecer mais jovem que seus anos. Helena realizou com alguma surpresa que ele não podia ter muito mais que 30, embora luto e isolamento tivessem talhado linhas em torno de seus olhos e boca que sugeriam maior idade. Uma noite, quase 2 semanas em seus encontros na biblioteca, Helena fez Marcos rir. Não foi intencional, meramente uma observação sobre a tendência de um filósofo particularmente pomposo de usar 10 palavras onde uma bastaria. Mas o som que emergiu de Marcos era genuíno e desprotegido. A risada transformou seu rosto, suavizando as linhas duras e revelando o homem que ele poderia ter sido sem qualquer tragédia que o tinha endurecido. Marcos parecia tão surpreso pelo som quanto Helena estava, sua mão subindo à sua boca como se para pegá-lo e contê-lo. "Eu peço desculpas", Marcos disse, embora seus olhos ainda contivessem vestígios de diversão. "Eu não consigo lembrar a última vez que eu achei algo genuinamente engraçado." Helena sorriu para ele, a expressão puxando em suas cicatrizes, mas não mais a fazendo virar-se. "Talvez nós estejamos ambos famintos demais por conversa honesta. Sua graça. Talvez nós tenhamos estado nos levando longe demais a sério. A formalidade entre eles começou a mudar, não em intimidade, mas em algo que poderia ser chamado de amizade." Marcos pediu a opinião de Helena em assuntos de gerenciamento de propriedade, genuinamente ouvindo, quando ela sugeriu mudanças à rotina da casa que melhorariam a eficiência. Helena começou a entender que sua distância dos servos provinha não de arrogância, mas de um medo profundo de conexão, como se importar com alguém pudesse convidar à perda catastrófica que ele tinha claramente sofrido antes. Quando Helena lhe perguntou uma noite sobre seu primeiro casamento, Marcos ficou muito parado, seu copo congelado na metade do caminho até seus lábios. "Ela morreu", Marcos disse finalmente, sua voz despojada de toda inflexão. "Em um incêndio. Ela estava tentando salvar nosso filho. Nenhum deles sobreviveu. As palavras caíram entre eles como pedras em água profunda. E Helena entendeu naquele momento por que Marcos tinha escolhido uma noiva cicatrizada. Ela vestia seu fogo por fora, um lembrete visível da coisa que tinha destruído sua família. E talvez ele acreditasse que um raio não atingiria 2 vezes no mesmo lugar. Ou talvez ele buscava se punir, ligando-se a um constante lembrete do que ele tinha perdido. Helena não perguntou qual era, apenas estendeu a mão através do espaço entre suas cadeiras para brevemente tocar sua mão onde ela repousava no braço da cadeira. "Eu sinto muito", Helena disse quietamente. "Eu perdi meus pais para o fogo também, e minha irmã mais nova, embora eu consegui puxá-la para fora antes que as chamas a alcançassem, ela sobreviveu. Eu não emergi ilesa." Os olhos de Marcos encontraram os dela com um novo entendimento, e algo passou entre eles que não precisava de palavras para explicar. Depois daquela noite, suas conversas tomaram nova profundidade. Eles falaram de perda e sobrevivência, de culpa e o peso de continuar a viver quando outros não tinham.
Marcos confessou que sua mãe o culpava pela morte de sua esposa, que ela o tinha instado a não ir a Londres naquela semana, mas ele tinha insistido que negócios requeriam sua presença. Se eu tivesse estado em casa, Marcos disse, olhando para o fogo que queimava na lareira grande da biblioteca, eu poderia tê-lo salvado ou morrido tentando. Qualquer um teria sido preferível a isto. Helena ouviu sem oferecer as platitudes vazias que pessoas usualmente desdobravam diante do luto, entendendo que algumas perdas não podiam ser confortadas para longe. Ao invés, Helena contou a ele sobre os pesadelos que ainda lhe acordavam, sobre o cheiro de fumaça que podia transportá-la de volta àquela noite terrível, sobre a culpa de sobreviver quando seus pais não tinham. Marcos começou a notar coisas sobre Helena que seu arranjo formal não o tinha encorajado a ver. O modo como Helena inclinava sua cabeça ao considerar uma passagem difícil em um livro, a graça de suas mãos enquanto ela virava páginas, de dedos longos e elegante apesar de anos de pobreza e trabalho, o humor quieto que emergia nas observações de Helena sobre o mundo, um espírito que nunca era cruel, mas frequentemente perceptivo. Helena moveu-se pela casa com crescente confiança, não mais encolhendo-se das escadas dos servos, mas encontrando-os com calma dignidade que eventualmente ganhou uma medida de respeito. A senhora Richardson reportou a Marcos que a nova duquesa tinha implementado várias melhorias domésticas que tinham aumentado a eficiência e reduzido o desperdício, e que Helena lidava com disputas entre a equipe com justiça e inteligência. Helena também começou a ver além das cuidadosas paredes que Marcos tinha construído. Sua frieza não era crueldade, mas proteção. Uma fortaleza construída em torno de um coração que tinha sido despedaçado e temia quebrar novamente. Marcos era gentil com os servos quando ele pensava que ninguém notava. Generoso com pensões para aqueles velhos demais para trabalhar. Rápido para arranjar cuidado médico para qualquer um que ficasse doente. Ele cavalgava pelas charnecas, não para escapar da casa, mas para se cansar o suficiente para que o sono pudesse vir sem sonhos. Os livros que Marcos lia na biblioteca não eram mero entretenimento, mas linhas de vida para um mundo de ideias que existia além do luto e da obrigação. Ele era, Helena realizou, com algo se aproximando de ternura, profundamente solitário de maneiras que combinavam com sua própria isolamento. A distância física entre eles permaneceu absoluta. Eles nunca se tocaram além daquele breve momento de luto compartilhado. Nunca se sentaram mais perto do que suas respectivas cadeiras permitiam. Nunca se aventuraram em território que pudesse sugerir romance ou desejo. Mas a distância emocional estreitou-se com cada noite que passava, até que Helena se viu contando as horas, até que a escuridão caísse, e ela pudesse recuar para a biblioteca onde Marcos estaria esperando. Helena disse a si mesma que era meramente o prazer de companhia intelectual, o alívio de conversa honesta depois de anos de isolamento. Mas o coração de Helena batia mais rápido quando ela entrava na sala e encontrava Marcos lá. E ela se pegava observando o relógio durante o jantar, calculando quantas horas restavam até que eles pudessem falar livremente novamente. 6 semanas em seu casamento, a frágil peça que eles tinham construído foi quebrada pela chegada de visitantes inesperados. Helena estava na sala da manhã revisando o menu da semana com a senhora Richardson, quando a comoção no hall de entrada os alcançou. Vozes levantadas, o barulho de baús sendo descarregados, o tom autoritário de alguém acostumado a ser obedecido. O rosto da governanta ficou pálido. Isso soa como Lady Margaret, sua graça, a irmã do duque. Ela não mencionou que estaria visitando. Antes que qualquer um deles pudesse se mover, a porta da sala da manhã voou aberta para revelar uma mulher de talvez 5:30, elegantemente vestida e imperiosamente bonita, cujos olhos varreram a sala e pousaram em Helena com horror indisfarçado. A mão de Lady Margaret subiu à sua garganta em um gesto que conseguiu transmitir tanto choque quanto repulsa.
Bom Deus! Ela respirou, seu olhar fixo no lado esquerdo cicatrizado do rosto de Helena. Os rumores são verdade. Então, Marcos, o que você fez? Marcos apareceu na porta atrás de sua irmã, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seus ombros tensos com tensão. Margaret, ele disse com civilidade forçada, eu não estava ciente que você planejava visitar. Sua irmã girou para encará-lo, sua saia estalando com a violência do movimento. Visita? Ela quase cuspiu a palavra. Eu recebi uma carta da mãe me informando que você tinha se casado com pressa e segredo, e eu vim imediatamente para descobrir que loucura tinha te possuído. Ela gesticulou em direção a Helena, sem olhar para ela diretamente, como se incapaz de suportar a visão. Isso não pode ficar. Marcos, certamente você vê que isso não pode ficar. A mandíbula de Marcos apertou e seus olhos encontraram os de Helena através da sala com algo que poderia ter sido desculpa ou aviso. Margaret, ele disse novamente, sua voz caindo para perigosa quietude. Você mostrará à minha esposa o respeito que sua posição demanda. Ou você retornará para sua própria casa imediatamente. Mas sua irmã não foi dissuadida, sua voz subindo com cada palavra. Respeito por isto? Ela finalmente olhou diretamente para Helenina, e sua expressão continha tal desprezo que atingiu como um golpe físico. Que feitiço você lançou sobre meu irmão para fazê-lo se destruir? Tão completamente, que alavancagem sua família tem para forçá-lo neste arranjo grotesco? Marcos moveu-se para frente, colocando-se entre Helena e sua irmã. Margaret, chega. Você se recolherá aos seus quartos até que possa se controlar, e então você e eu falaremos em particular. Os olhos de sua irmã brilharam com lágrimas e fúria ambos. Oh, nós falaremos em particular, Marcos. Nós muito certamente o faremos. Lady Margaret partiu para seus quartos em uma tempestade de seda e indignação, deixando um silêncio em seu rastro que parecia pesado com recriminações não ditas. Helena permaneceu na sala da manhã, suas mãos apertadas juntas tão firmemente que seus nós dos dedos tinham ficado brancos, enquanto Marcos estava de costas para ela, seus ombros rígidos debaixo da fina lã de seu casaco. A senhora Richardson tinha desaparecido com a discrição de longo serviço, entendendo que o que quer que viesse a seguir requeria privacidade. Quando Marcos finalmente virou-se para encarar Helena, sua expressão continha algo que ela nunca tinha visto lá antes, uma nudez que sugeria que toda a parede cuidadosa tinha sido arrancada pela crueldade de sua irmã. Eu lhe devo uma explicação. Marcos disse quietamente, movendo-se para fechar a porta que Margaret tinha deixado aberta. Helena balançou sua cabeça, encontrando sua voz apesar do aperto em sua garganta. Você não me deve nada, sua graça. Nós concordamos com distância, com formalidade. O que sua irmã pensa de nosso arranjo não é minha preocupação. Mas mesmo enquanto Helena falava as palavras, ela sabia que eram mentiras. O horror de Margaret a tinha ferido mais profundamente do que ela queria admitir. Tinha confirmado todo o medo de que a sociedade a veria como algum erro grotesco, evidência da loucura ou desespero do Duque. E debaixo daquela ferida jazia outra realização, uma que Helena tinha estado evitando por semanas. Em algum lugar naquelas conversas noturnas na biblioteca, ela tinha começado a se importar com o que Marcos pensava dela. Por favor, Marcos disse, e a palavra carregava tal peso que Helena se viu afundando na cadeira mais próxima. Ele tomou a cadeira oposta, inclinando-se para a frente, com os cotovelos em seus joelhos, suas mãos unidas entre eles em uma atitude de confissão. O que eu lhe disse sobre meu primeiro casamento era verdade, mas não estava completo. Minha esposa Caroline era celebrada como uma das grandes belezas de sua estação. Cabelo dourado, feições perfeitas, tudo que a sociedade considera valioso em uma mulher. Eu me casei com ela, acreditando que a amava, e talvez eu o fizesse, do modo como jovens homens amam coisas bonitas sem verdadeiramente conhecê-las.
Nós não éramos infelizes, mas nem éramos particularmente próximos. Ela desempenhava seus deveres como minha duquesa, me gerou um filho e ocupava seu tempo, como mulheres da sociedade fazem. A voz de Marcos tinha tomado a qualidade plana de alguém recitando fatos ao invés de memórias vivas, como se a distância fosse o único modo que ele podia falar disso em tudo. Naquele inverno, eu fui chamado a Londres a negócios concernentes a um voto parlamentar. Ela me pediu para não ir, disse que ela tinha um pressentimento de que algo terrível aconteceria. Eu descartei suas preocupações como vapores de mulheres, beijei nosso filho a Deus e parti por uma semana que se estendeu por 10 dias. O fogo começou na ala do berçário, uma vela deixada queimando muito perto de cortinas. O inquérito disse. Quando os servos o descobriram, a ala inteira estava engolfada. Caroline correu para as chamas para alcançar nosso filho. Eles encontraram seu corpo na porta do berçário, nosso filho em seus braços. Nenhum tinha sobrevivido à fumaça. O luto cru na voz de Marcos fez o peito de Helena doer com dor simpática, mas ela permaneceu em silêncio, entendendo que ele precisava falar isso sem interrupção. Minha mãe me culpou, Marcos continuou, seus olhos fixos em suas mãos unidas. Ela estava certa em fazê-lo. Se eu tivesse estado em casa, se eu tivesse escutado a premonição de Caroline, se eu tivesse feito 1000 coisas diferentes, eles estariam ainda vivos. Por 2 anos, eu não podia suportar olhar para nada bonito sem pensar em Caroline queimando. Eu rejeitei toda tentativa de me introduzir a jovens mulheres elegíveis, evitei a sociedade inteiramente, vivi aqui em isolamento e me convenci de que eu nunca mais me casaria. Então minha mãe emitiu um ultimato. Case-se dentro do ano ou ela peticionaria para que eu fosse declarado incompetente para gerenciar a propriedade e meus próprios assuntos. Marcos olhou para Helena, então seus olhos escuros encontraram os dela com uma intensidade que fez sua respiração prender. Então eu me preparei para suportar o mercado de casamento, preparado para selecionar alguma jovem mulher dócil que aceitaria um arranjo sem amor em troca de um título. Seu tio foi o terceiro homem a me abordar com bens danificados para se dispor. As primeiras 2 mulheres eram perfeitamente agradáveis, adequadamente bonitas, apesar de quaisquer falhas que suas famílias viam nelas. Eu poderia ter casado com qualquer uma e cumprido minha obrigação. Mas então você entrou em meu escritório e eu vi suas cicatrizes e algo em mim reconheceu o que elas significavam. Não dano, sobrevivência. Você tinha enfrentado o fogo e vivido. Você carregava as marcas daquela sobrevivência em sua pele onde todos podiam vê-las. Mas você ainda estava de pé, ainda respirava, ainda suportava apesar da crueldade de homens como seu tio. As palavras de Marcos atingiram Helena como golpes físicos, cada um pousando com força reveladora que reordenou tudo o que ela tinha acreditado sobre seu arranjo. E eu realizei, Marcos continuou, sua voz caindo para mal acima de um sussurro, que eu não podia suportar casar-me com outra beleza perfeita que pudesse queimar enquanto eu estava impotente para prevenir isso. Mas uma mulher que já tinha sobrevivido ao fogo, que carregava aquelas cicatrizes como prova de sua força, talvez ela pudesse sobreviver ao casamento com um homem como eu. Talvez eu pudesse olhar para você sem ver o fantasma de Caroline. Talvez sua sobrevivência pudesse me dar permissão para sobreviver também. Ele parou abruptamente, como se realizando que ele tinha dito muito mais do que ele pretendia, e cor subiu em suas bochechas. Eu sei que isso deve soar louco. Minha irmã certamente pensa assim. Helena sentou-se congelada em sua cadeira, sua mente cambaleando das implicações de sua confissão. Tudo que Helena tinha acreditado sobre seu casamento tinha estado errado. Marcos não a tinha escolhido apesar de suas cicatrizes, mas por causa delas, não por pena ou desespero, mas de alguma necessidade profunda que ela estava apenas começando a entender. O arranjo que Helena tinha pensado tão cuidadosamente construído em torno de distância mútua
tinha sido de seu lado ao menos algo muito mais complexo e cru. Sua graça, Helena começou, então parou, balançando sua cabeça. Marcos, se nós vamos falar verdades em salas da manhã, eu acho que podemos dispensar os títulos. Ele olhou para cima bruscamente, esperança e medo guerreando em sua expressão. Helena, ele disse quietamente, seu nome em seus lábios, pela segunda vez desde seus votos de casamento. Helena respirou e continuou. Eu preciso que você entenda algo sobre minhas cicatrizes. O fogo que matou meus pais não me pegou por acidente, Helena disse, sua voz firme, apesar do modo como suas mãos tremiam em seu colo. Eu ouvi minha irmã mais nova gritando de seu quarto. Ouvi minha mãe chamando por ajuda do andar de baixo. A fumaça já estava densa, o calor insuportável, e eu sabia que eu não podia salvá-los todos. Eu escolhi minha irmã. Eu enrolei meu chale em torno de meu rosto e corri para o quarto dela. A encontrei encolhida no canto. A cobri com meu corpo e a carreguei através de chamas que pegaram meu vestido, meu cabelo, meu rosto. Quando eu atirei para fora, metade do meu rosto estava queimado e meus pais já tinham ido. Por anos eu acreditei que eu era uma covarde por não tentar salvá-los todos, por escolher uma vida quando talvez eu pudesse ter salvo mais se eu tivesse sido mais corajosa. Helena encontrou os olhos de Marcos, querendo que ele entendesse. Meu tio me disse repetidamente que minhas cicatrizes eram prova de minha inutilidade, que nenhum homem me iria querer porque eu estava danificada além do reparo. Eu acreditei nele porque a sociedade nos ensina que o valor de uma mulher reside em seu rosto, seu corpo, sua habilidade de ser ornamental. Mas você olhou para mim e viu algo diferente. Você viu sobrevivência. Você viu força. E talvez, Helena continuou, sua voz quebrando ligeiramente, talvez nós ambos precisamos aprender que sobreviver não é o mesmo que ser danificado, que carregar cicatrizes não diminui nosso valor, e que duas pessoas marcadas pelo fogo poderiam se entender de maneiras que outros nunca poderiam. Por um longo momento eles sentaram em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da lareira, e os sons distantes da casa continuando suas rotinas diárias. Então, lenta e deliberadamente, Marcos estendeu a mão através do espaço entre suas cadeiras e colocou sua mão sobre a de Helena, onde ela repousava no braço da cadeira. O toque foi gentil, cuidadoso, a primeira vez que ele tinha iniciado contato desde o dia de seu casamento. Helena não se afastou, apenas virou sua mão debaixo da dele para que suas palmas se encontrassem, seus dedos cicatrizados entrelaçando-se através dos dele sem marcas em um gesto que parecia mais íntimo do que qualquer beijo. Nenhum deles falou, pois palavras pareciam inadequadas ao momento, à mudança que estava ocorrendo entre eles, que transformou seu cuidadoso arranjo em algo que nenhum tinha antecipado, mas ambos desesperadamente precisavam. O momento se estendeu, tenro e frágil como novo crescimento após o inverno, até que o som de passos rápidos no corredor quebrou o feitiço. A senhora Richardson apareceu na porta, seu rosto corado de urgência e uma carta selada em sua mão. Sua graça, perdoe a intrusão, Madame. Mas isto acabou de chegar por correio especial de Londres. O selo carrega seus brasões de família, ela disse, endereçando Helena. O mensageiro disse que era urgente e requeria atenção imediata. Marcos retirou sua mão enquanto Helena pegava a carta, e eles ambos encararam o selo familiar, que carregava a marca de seu tio, a cera pressionada, fundo em pergaminho caro que seu tio não podia pagar. Helena quebrou o selo com dedos trêmulos. Desdobrou o papel pesado e começou a ler palavras que drenaram a cor de seu rosto. Ele apresentou uma petição legal. Helena disse, sua voz oca de choque enquanto ela escaneava a linguagem formal. Ele alega que nosso casamento foi contratado sob coação, que você exerceu influência indevida sobre mim em um momento de vulnerabilidade e que, como meu guardião legal na época, o casamento é inválido sem seu consentimento. Ele está peticionando aos tribunais eclesiásticos para ter nosso casamento anulado
e solicitando que eu seja devolvida à sua custódia até que um arranjo adequado possa ser feito para meu futuro. A carta caiu dos dedos de Helena para o chão, e ela olhou para Marcos com olhos que continham o mesmo medo que ele tinha visto naquele primeiro dia em seu escritório. Ele pode fazer isto? Ele pode realmente desfazer nosso casamento e me levar de volta? A expressão de Marcos tinha ficado fria e dura. Todos os vestígios do homem vulnerável que tinha acabado de confessar suas mais profundas verdades, substituídos pelo aristocrata acostumado a empunhar poder. Ele se inclinou para recuperar a carta caída, escaneando-a com olhos que se estreitavam com cada linha. Ele pode tentar, Marcos disse sombriamente, sua voz carregando o aço de fúria mal controlada. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele desafiou não apenas nosso casamento, mas meu julgamento, minha honra e minha autoridade como Duque de Alderton, e ele o fez publicamente, o que significa que isto será lutado não em tranquilas câmaras legais, mas à plena vista da sociedade. Marcos olhou para Helena, e algo feroz e protetor brilhou em seus olhos. Você é minha esposa. Você é minha duquesa, e eu queimarei todo obstáculo legal entre nós e sua liberdade daquele homem, mesmo que isso signifique expor verdades que eu tinha esperado manter privadas para sempre. O advogado do Duque chegou de Londres 2 dias depois, com notícias que transformaram sua crise privada em um escândalo público. O tio de Helena não apenas tinha apresentado petições legais, mas tinha lançado uma campanha calculada através da Sociedade de Londres, espalhando sussurros que cresceram em rugidos com cada recontagem. O Duque de Alderton, uma vez celebrado por seu julgamento e porte aristocrático, era agora o sujeito de especulação e pena em igual medida. Eles disseram que Marcos tinha sucumbido à loucura em seu luto, que ele tinha casado com uma mulher cicatrizada em um acesso de instabilidade mental que provava que ele não podia mais ser confiado para gerenciar suas vastas propriedades ou tomar seu devido lugar no parlamento. Seu tio, o advogado, reportou com raiva mal disfarçada, tinha se posicionado como o guardião preocupado, tentando desesperadamente salvar sua sobrinha de um duque que tinha perdido sua razão. Os documentos forjados que seu tio apresentou eram astutos em sua construção. Cartas pretendendo ser do próprio médico do Duque, sugerindo tratamentos para melancolia e instabilidade. Declarações de testemunhas fictícias alegando ter observado comportamento errático. Ele tinha mesmo produzido um documento, alegadamente assinado pela falecida esposa de Marcos, expressando preocupações sobre o estado de espírito de seu marido, embora qualquer um que o examinasse de perto reconheceria a assinatura como uma falsificação desajeitada. Mas a sociedade não examinou de perto. A sociedade se alimentava de escândalo como lobos de carne fresca, e a história de um duque louco de luto casando-se com uma mulher desfigurada era deliciosa demais para questionar. Os sussurros alcançaram Yorkshire em dias, carregados por servos com conexões a casas de Londres, por comerciantes que ouviam fofocas nos mercados, por Lady Margaret, que escreveu a seu irmão em termos que misturavam preocupação genuína com satisfação vingativa. Eles devem ir para Londres, o advogado insistiu, seu rosto marcado pelo tempo grave com o entendimento do que tal jornada custaria a ambos. O tribunal eclesiástico se reuniria dentro de uma quinzena para ouvir a petição de anulação, mas antes disso haveria uma reunião dos pares do Duque na residência de Lord Peyton, ostensivamente uma ocasião social, mas na verdade um tribunal de tipos. Se Marcos aparecesse sozinho ou com uma esposa que parecesse coagida ou danificada além da razão, a sociedade proferiria seu veredito antes que qualquer procedimento legal pudesse ocorrer. Eles devem se apresentar como um casal unido, racional e contente em seu arranjo, ou tudo estaria perdido. Helena sentou-se no escritório de Marcos, onde tudo isso tinha começado, e ouviu o advogado delinear sua estratégia com uma crescente sensação de irrealidade.
Eles estavam pedindo a Helena para caminhar para o coração da sociedade de Londres para se apresentar diante dos membros mais elevados da aristocracia para permitir que eles examinassem seu rosto cicatrizado e julgassem se ela era evidência da loucura de seu marido ou prova de sua sabedoria não convencional. Todo instinto gritava para Helena recusar, para se esconder, para se proteger dos olhares cruéis e comentários sussurrados que a seguiriam através daquelas salas cintilantes. Mas quando Helena olhou para Marcos, ela viu algo em seu rosto que acalmou seu coração acelerado. Não pena, não obrigação, parceria. Ele precisava dela. E Helena descobriu que ela não podia suportar falhar com ele. A jornada para Londres levou 3 dias, e eles viajaram juntos na carruagem. Desta vez, a crise tendo dissolvido a cuidadosa distância que eles tinham mantido. Marcos trabalhou com seu advogado, revisando documentos e preparando argumentos, enquanto Helena sentava-se oposta, suas mãos ocupadas com bordados que ela não via, sua mente ocupada com o calvário à frente. À noite, nas estalagens onde eles paravam, Marcos viria ao quarto de Helena depois que ela tinha se retirado, não para qualquer propósito impróprio, mas simplesmente para conversar em vozes quietas sobre tudo exceto o que os aguardava. Eles falaram de livros e filosofia, da propriedade e suas pessoas, de pequenas memórias da infância que pareciam preciosas diante da tempestade que se aproximava. Estas conversas pareciam momentos roubados, intimidade emprestada contra um futuro incerto. Lady Margaret os encontrou na residência do Duque em Londres, com um rosto que sugeria que ela tinha sido provada certa sobre tudo. Eu lhe disse que este casamento traria nada além de problemas. Ela disse a título de saudação, seus olhos deslizando para longe das cicatrizes de Helena como sempre faziam. Agora olhe o que aconteceu. Você é o sujeito de escárnio por toda Londres, e a mãe está fora de si de vergonha. A mandíbula de Marcos apertou perigosamente, mas Helena colocou uma mão em seu braço, um gesto tão natural que surpreendeu a ambos. Deixe-a falar, Helena disse quietamente. Palavras não podem me ferir mais do que ações já fizeram, e a opinião de sua irmã não determinará nosso curso. Os olhos de Lady Margaret arregalaram-se ao ser endereçada tão diretamente. Não. Mas algo na calma dignidade de Helena a fez silenciar. Os rumores os alcançaram através de servos e chamadas sociais das poucas almas corajosas dispostas a visitar uma casa sob tal escrutínio. Eles disseram que Helena tinha aprisionado o duque através de bruxaria ou chantagem. Eles disseram que Marcos tinha perdido o juízo depois de anos de isolamento e luto. Eles disseram que o casamento era um sintoma de declínio que terminaria com ele em hospício e suas propriedades sob gerenciamento judicial. Seu tio tinha feito seu trabalho bem, pintando-se como o guardião trágico, observando impotente enquanto sua amada sobrinha caía nas garras de um aristocrata instável. Ele deu entrevistas a jornais da sociedade, expressando sua angústia e preocupação. Ele apareceu em clubes e salas de estar, apertando as mãos sobre a terrível situação e posicionando-se como a única esperança de Helena para resgate. Mas o advogado do duque não tinha estado ocioso durante sua jornada. Ele tinha investigadores vasculhando os registros financeiros de seu tio, rastreando os homens que tinham sido abordados sobre a compra de uma noiva, documentando cada transação e carta que pudessem provar o verdadeiro caráter do tio. Helena contribuiu com o que ela podia, fornecendo nomes e datas de memória, recordando conversas ouvidas de seus anos na casa de seu tio, quando ele a pensava muito intimidada para prestar atenção. Juntos, eles construíram um caso não apenas pela validade de seu casamento, mas pelo abuso sistemático e fraude de seu tio. Ainda assim, evidência significava nada se a sociedade já tinha decidido sua narrativa, e a reunião em Lord Pitons determinaria qual história Londres escolheu acreditar.
Na noite antes da reunião, Helena estava diante de seu espelho, enquanto sua criada Sara a vestia em um vestido de seda azul safira profundo que Marcos tinha encomendado da melhor modista de Londres. O vestido foi cortado na última moda, mas com modificações para considerar o pescoço e ombros cicatrizados de Helena, elegante ao invés de revelador, digno ao invés de desesperado. Sara tinha aprendido ao longo das semanas como pentear o cabelo de Helena, para que ele suavizasse as cicatrizes sem tentar escondê-las, um reconhecimento que atraiu mais respeito do que o ocultamento jamais poderia. Quando Helena estava pronta, ela parecia não como uma mulher danificada, mas como uma duquesa, e a realização acalmou algo dentro dela que tinha estado tremendo desde que Londres veio à vista. Marcos veio à sala de estar de Helena enquanto a noite caía, vestido em preto formal que enfatizava seu porte aristocrático e a prata em suas têmporas que o luto tinha colocado lá cedo demais. Marcos parou quando ele viu Helena, sua expressão ilegível por um longo momento antes que ele cruzasse a sala para ficar diante dela. Você é magnífica, Marcos disse quietamente, seus olhos segurando os dela sem desviar do lado cicatrizado de seu rosto. Amanhã eles tentarão nos quebrar com seu julgamento e sua crueldade. Mas eu preciso que você se lembre de algo. Você não está em julgamento porque você está danificada. Você está em julgamento porque você é forte, porque você sobreviveu, e porque homens pequenos como seu tio não podem suportar ver uma mulher se levantar além de seu controle. Helena sentiu lágrimas picar seus olhos, mas recusou-as a cair e arruinar o trabalho cuidadoso de Sara. Eu estou assustada, Helena admitiu. A confissão mais fácil agora, depois de semanas de conversas noturnas e crescente confiança. Eu passei minha vida evitando os olhares e sussurros, e amanhã eu devo caminhar diretamente para eles. E se eu falhar com você? E se minha presença lá apenas confirmar tudo o que eles dizem sobre seu julgamento? Marcos estendeu a mão lentamente, dando a Helena tempo para recusar, e quando ela não se afastou, ele segurou sua bochecha cicatrizada em sua palma, seu polegar gentil contra a pele danificada. Você nunca poderia falhar comigo, Marcos disse com quietude feroz. Você já me deu mais do que eu ousei esperar quando eu rasguei aquele contrato. Você me deu companhia, entendimento e a possibilidade de que eu possa aprender a viver novamente ao invés de meramente existir. Amanhã nós os enfrentamos juntos e o que quer que eles decidam, você permanecerá minha esposa e minha duquesa. Amanhã amanheceu cinzenta e fria, Londres embrulhada em névoa que parecia adequada para o propósito sombrio do dia. Helena e Marcos viajaram para a residência de Lord Peaton, em Mayfair, na mais fina carruagem do Duque, chegando elegantemente atrasados para que a maioria da sociedade já estivesse reunida quando eles fizessem sua entrada. As mãos de Helena tremeram dentro de suas luvas, mas ela as manteve dobradas calmamente em seu colo, sua postura perfeita apesar do terror arranhando em sua garganta. Marcos sentou-se ao lado de Helena, ao invés de ir em frente a ela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele. E quando a carruagem finalmente parou diante da imponente mansão, Marcos pegou a mão de Helena na sua e a segurou firmemente. Lembre-se, ele disse enquanto o lacaio abria a porta. Você é a duquesa de Alderton. Você se curva lá ninguém naquela sala exceto a realeza, e não haverá nenhum presente esta noite. Eles olharão para você. Eles a julgarão, mas você já é mais forte do que qualquer um deles, porque você sobreviveu ao próprio fogo. Quais são suas opiniões comparadas a isso? Helena desceu da carruagem no braço de Marcos, e juntos eles subiram as escadas para a porta de Lord Peaton. Os olhos do mordomo arregalaram-se fracionalmente quando ele viu o rosto de Helena, mas seu treinamento segurou, e ele os anunciou com perfeita formalidade. O Duque e a Duquesa de Alderton. A conversa na sala de estar não parou tanto quanto fraturou, vozes falhando no meio da frase enquanto cada cabeça virava-se para a porta.
Helena sentiu o peso de seus olhares como coisas físicas, viu senhoras levantar leques para sussurrar por trás, viu cavalheiros trocarem olhares significativos que falavam volumes de pena e escândalo. E lá, perto da lareira, cercado por um nó de aristocratas de aparência preocupada, estava seu tio, seu rosto arranjado em uma expressão de trágica preocupação que se transformou em choque quando ele viu Helena endereçada não como uma vítima, mas como uma duquesa que tinha vindo para lutar. Lord Patton moveu-se para o centro da sala com a gravidade de um homem acostumado a presidir sobre assuntos de consequência, sua voz cortando os sussurros com autoridade aristocrática. Senhoras e senhores, nós nos reunimos esta noite não por mera amenidade social, mas para abordar um assunto que afeta um de nossos mais estimados pares. O Duque de Alderton enfrenta sérias alegações a respeito de sua aptidão mental e as circunstâncias de seu recente casamento. Seu tio avançou, sua expressão perfeitamente calibrada para sugerir dever relutante superando lealdade familiar. Eu não tenho prazer em trazer estas preocupações diante de vocês. Ele começou, sua voz tremendo com emoção fabricada. Mas como guardião de minha sobrinha, eu não posso ficar parado enquanto ela sofre sob um arranjo feito durante o que só pode ser descrito como a instabilidade temporária do Duque. O casamento foi contratado apressadamente, sem a devida consideração, e eu temo por seu bem-estar no cuidado de um homem cujo julgamento tem sido tão obviamente comprometido pelo luto. A mão de Marcos apertou fracionalmente no braço de Helena, onde ela repousava na dobra de seu cotovelo, mas sua expressão permaneceu impassível enquanto seu tio se aquecia em sua performance. Ela é uma mulher danificada, cicatrizada pela tragédia, vulnerável e facilmente influenciada. O tio gesticulou em direção a Helena com o que parecia ser terna preocupação. Quando o Duque rasgou um contrato perfeitamente razoável e insistiu em casá-la ele mesmo em horas, ficou claro que algo estava gravemente errado. Nenhum homem de sã mente se ligaria tão precipitadamente a uma mulher de sua condição sem algum defeito mental, impulsionando tal comportamento irracional. Ele produziu documentos de seu casaco, segurando-os no alto para a companhia reunida ver. Eu tenho aqui declarações de profissionais médicos atestando o estado instável do Duque, testemunhas de seu comportamento errático e evidência de que este casamento foi o ato de um homem não em posse de suas faculdades. Um murmúrio ondulou pela sala, cabeças acenando em simpatia com a difícil situação do guardião preocupado. Mas antes que seu tio pudesse continuar, Helena sentiu-se avançar, desprendendo-se do braço de Marcos com uma compostura que surpreendeu até a si mesma. A sala caiu em silêncio enquanto Helena se movia para encarar seu tio diretamente, e ela viu o choque piscar em suas feições antes que ele rapidamente o mascarasse com falsa compaixão. Minha querida criança, ele disse em tons condescendentes que fizeram a pele de Helena arrepiar. Você não precisa temer falar a verdade. Nós estamos todos aqui para ajudá-la. Helena encontrou seus olhos firmemente, sua voz emergindo clara e forte, apesar do modo como suas mãos tremiam dentro de suas luvas. Eu não temo falar a verdade, tio. Isso é precisamente porque eu estou prestes a revelá-la. Helena virou-se para endereçar a sala, seu olhar varrendo os pares reunidos e suas esposas, as autoridades legais que tinham vindo para julgar, a sociedade que já a tinha condenado em sussurros. De uma retícula que pendia em seu pulso, Helena retirou um pacote de cartas amarradas com fita, documentos que ela tinha estado coletando desde o dia em que ela recebeu sua petição. Estas são cartas do advogado de meu pai, escritas antes de sua morte, detalhando a herança que ele deixou para minha irmã e para mim 10.000 lire cada, a ser mantida em confiança por meu tio até que nós atingíssemos a maioridade ou nos casássemos. Helena ergueu outro documento. Esta é uma declaração daquele mesmo advogado,
mostrando que meu tio alegou que a quantia inteira foi perdida em maus investimentos, que nada restou para qualquer um de nós. Mas aqui, Helena produziu outro conjunto de papéis, registros bancários, provando que meu tio transferiu aqueles fundos para suas próprias contas e tem estado vivendo bastante confortavelmente de minha herança pelos últimos 8 anos. O murmúrio que subiu agora carregava uma qualidade diferente, choque misturando-se com indignação amanhecendo. O rosto de seu tio tinha ficado pálido, mas ele tentou recuperação com indignação barulhenta. Essas são falsificações. Ela foi manipulada para produzir documentos falsos para proteger seu captor. Mas Helena não tinha terminado, sua voz ganhando força com cada revelação. Eu também tenho correspondência de 3 diferentes cavalheiros. Helena continuou, produzindo mais cartas de sua retícula aparentemente inesgotável. Cada um recebeu ofertas de meu tio para me casar em troca de pagamento, cada um com documentos supostamente carregando suas assinaturas, concordando com termos. Helena olhou diretamente para Lord Patton. Meu senhor, você descobrirá que 2 desses cavalheiros estão presentes nesta mesma sala. Talvez eles pudessem confirmar se eles alguma vez assinaram tais acordos, ou mesmo souberam de sua existência antes que investigadores os contatassem na semana passada. 2 homens perto do fundo da sala se mexeram desconfortavelmente, e um pigarreou antes de falar. Eu recebi uma abordagem deste homem, oferecendo sua sobrinha em casamento. Ele admitiu, seu rosto corado de constrangimento. Eu recusei quando ele exigiu o pagamento pelo privilégio, pois eu achei a transação inteira de mau gosto. Eu não assinei nenhum documento e não autorizei nenhum acordo. O segundo homem acenou em acordo. Nem eu, embora eu recebi solicitação similar. Parecia que minha assinatura apareceu em contratos sem meu conhecimento ou consentimento. O advogado de Marcos avançou então, sua pasta de couro aberta para revelar ainda mais documentos. Vossas senhorias, se me permitem, as declarações médicas, o Sr. Crenshaw apresentou como evidência da instabilidade do Duque, carregam assinaturas de médicos que não existem. Nós verificamos com o Colégio Real de Médicos que nenhum médico por esses nomes está licenciado para praticar na Inglaterra. Além disso, a suposta carta da falecida duquesa mostra tinta e papel que não se tornaram disponíveis até 2 anos após sua morte. A compostura de seu tio rachou inteiramente, seu rosto se contorcendo com raiva que não podia mais se esconder atrás de preocupação. Você miserável ingrata! Depois que eu a acolhi, a alimentei, mantive um teto sobre sua cabeça inútil. Você era nada, menos que nada, bens danificados que nenhum homem iria querer. O surto silenciou a sala mais eficazmente do que qualquer revelação tinha, mostrando claramente a verdadeira natureza de sua preocupação. Helena manteve sua posição, sua voz firme, enquanto ela entregava seu testemunho final. Meu tio não me acolheu por caridade. Ele tomou controle de minha herança e me manteve isolada e dependente para que eu nunca pudesse descobrir seu roubo. Quando eu atingi a maioridade e sua guarda legal deveria ter terminado, ele buscou me casar rapidamente com homens que o pagariam pelo privilégio, forjando quaisquer documentos que fossem necessários para completar as transações. O Duque de Allerton não foi o primeiro homem para quem meu tio tentou me vender. Ele foi simplesmente o primeiro homem que olhou para mim e viu uma pessoa ao invés de mercadoria danificada. A expressão de Lord Patton tinha se transformado de neutralidade judicial para fúria fria, e vários outros cavalheiros na sala usavam olhares semelhantes de indignação aristocrática. A nobreza podia tolerar muitos pecados, mas fraude perpetrada contra um dos seus próprios cruzava linhas que não podiam ser descruzadas. Sr. Crenshaw, Lord Patton disse, sua voz carregando o peso de séculos de privilégio e poder. Você se entregará à custódia do magistrado imediatamente. Estas alegações, apoiadas por considerável evidência, justificam investigação formal e provável acusação.
Você é acusado de roubo, fraude, falsificação e conspiração. As autoridades determinarão seu destino, mas eu posso assegurar-lhe que sua guarda de sua sobrinha é por este meio terminada, e qualquer petição para anulação de seu casamento é rejeitada como a ficção maliciosa que ela claramente é. Dois homens que tinham estado de pé discretamente perto da porta moveram-se para a frente. Representantes do escritório do magistrado, que tinham sido convidados a testemunhar estes procedimentos. Seu tio olhou selvagemente em volta da sala, como se buscando aliados, mas encontrou apenas rostos virados em desgosto. Enquanto eles o levavam pelos braços, ele cuspiu uma última acusação venenosa. Ela o seduziu com sua cauda de vítima. Ela é tão calculista quanto ela afirma que eu sou, mas ninguém estava ouvindo mais. Helena tinha falado, tinha produzido evidência irrefutável, tinha confrontado seu abusador na frente dos cidadãos mais poderosos de Londres. E tinha emergido não como uma vítima, mas como uma mulher de notável força e dignidade. Os sussurros que se seguiram não eram mais de escândalo e loucura, mas de vergonha de quão rapidamente a sociedade tinha acreditado o pior de ambos, o duque e a duquesa, sem questionar a palavra de um homem cujos próprios crimes agora estavam expostos. Enquanto seu tio era escoltado da sala, ainda protestando sua inocência, Helena sentiu o tremor que tinha sido contido finalmente tomar conta de seus membros. Marcos estava ao lado de Helena instantaneamente, seu braço em volta de sua cintura provendo apoio, enquanto seus joelhos ameaçavam ceder. Lady Pitton se aproximou, sua expressão atingida com genuíno remorso. Sua Graça, por favor, perdoe-nos. Nós permitimos que a fofoca nublasse nosso julgamento, quando deveríamos ter sabido que qualquer mulher que você escolhesse seria digna da posição. As palavras eram graciosas, mas Helena mal as ouviu, seus ouvidos zumbindo com o rescaldo de adrenalina e o medo finalmente soltando seu aperto. Outras senhoras avançaram com sentimentos semelhantes, seus leques não mais levantados em julgamento, mas abaixados em respeito, e Helena entendeu que o veredicto da sociedade tinha mudado inteiramente. A duquesa cicatrizada tinha provado a si mesma mais do que igual ao papel, enquanto o tio, que tinha alegado protegê-la, tinha se revelado como o verdadeiro vilão da peça. Marcos guiou Helena a uma cadeira enquanto a sala lentamente retornava à conversa. Embora o tópico tivesse mudado de seu escândalo para indignação com a decepção de seu tio e admiração pela coragem de Helena. Helena afundou-se no assento, suas mãos ainda tremendo apesar de seus melhores esforços para as firmar, e olhou para Marcos, que se ajoelhou ao lado de sua cadeira à plena vista da sociedade. Você foi magnífica, Marcos disse quietamente, sua mão cobrindo a dela em um gesto que os convidados de Lord Pitton certamente notariam e discutiriam. Mas Helena balançou sua cabeça, encontrando um pequeno sorriso, apesar de sua exaustão. Nós fomos magníficos, Helena corrigiu. Você e seu advogado e os investigadores que encontraram a evidência, eu meramente tive que falar verdades que eu tinha tido muito medo de expressar por 8 anos. Marcos retornou seu sorriso com um que transformou suas feições usualmente severas. Talvez, Marcos disse, mas você foi a única que esteve diante deles todos e recusou ser silenciada. Isso levou uma coragem que eu não tenho certeza de possuir. A reunião concluiu 1 hora depois com convites para jantares e chamadas sociais, o modo da sociedade de se desculpar por seu julgamento anterior, abraçando-os ambos de volta em seu rebanho. Helena e Marcos retornaram à residência do duque em Londres em sua carruagem, a névoa levantando-se enquanto a alvorada se aproximava para revelar uma cidade transformada pela verdade ao invés de rumor. Helena sentou-se ao lado de Marcos em silêncio, exausta demais para palavras, sua cabeça eventualmente vindo a repousar contra seu ombro em um gesto de confiança que semanas atrás teria sido impensável. Marcos não se afastou,
Apenas ajustou sua posição para melhor apoiar o peso de Helena. E eles permaneceram daquele jeito até que a carruagem chegou em casa. Enquanto Marcus ajudava Helena a descer, e eles subiram as escadas juntos, ela realizou com clareza súbita que o casamento construído em proteção e distância tinha se tornado algo totalmente diferente através de crise e vindicação. Mas o que aquele algo era, e se ele podia sobreviver sem uma ameaça externa para os ligar, permaneceu uma questão que pairava no ar entre eles, sem resposta, mas inevitável. 6 meses tinham passado desde aquela noite na sala de estar de Lord Patton, e a primavera tinha chegado a Alderton Hall com uma profusão de cor que parecia celebrar a transformação. Os jardins brilhavam com tulipas e rosas precoces. As charnecas vestiam seu tapete de urze roxa, e a casa em si parecia diferente, como se as paredes tivessem absorvido a mudança em seus habitantes e a refletissem de volta em luz mais quente. Helena estava no terraço, com vista para o gramado, onde servos estavam arranjando mesas para a festa no jardim que ela tinha planejado, sua mão sombreando seus olhos contra o sol, e Helena não mais virava o lado cicatrizado de seu rosto para longe da vista. Helena tinha aprendido lentamente e com o paciente encorajamento de Marcus que suas cicatrizes eram simplesmente parte de sua história, nem vergonhosas nem definidoras, e que aqueles que não podiam ver além delas não eram dignos de sua preocupação. Marcus emergiu da casa para se juntar a Helena, sua aproximação anunciada pelo som familiar de seus passos, que ela tinha aprendido a reconhecer nas semanas e meses depois de Londres. Marcus veio para ficar ao lado de Helena, seu braço roçando no dela em intimidade casual que teria sido impensável naqueles primeiros dias de cuidadosa distância. Os convidados chegarão dentro da hora, Marcus observou, inspecionando as preparações com satisfação. A senhora Richardson me diz que você planejou tudo à perfeição. Helena sorriu para ele, expressão fácil e genuína. Eu tive excelente ajuda. Sua mãe enviou instruções detalhadas sobre a etiqueta adequada de festa no jardim, embora eu suspeite que ela estava simplesmente satisfeita em ter uma desculpa para me dizer o que fazer. Marcus riu, o som vindo frequentemente agora, não mais surpreendendo nenhum deles. Minha mãe decidiu que você é a melhor coisa que já aconteceu a esta família. Eu acredito que suas palavras exatas foram: você tem mais espinha do que 3 duquesas combinadas. A festa se desenrolou com o caos gentil de reuniões sociais bem-sucedidas, vizinhos e amigos de Londres misturando-se no gramado, enquanto servos circulavam com refrescos. Helena moveu-se pela multidão com Marcus ao seu lado, sua conexão visível em pequenos gestos que falavam de profunda intimidade. O modo como sua mão encontrava a parte inferior das costas de Helena para guiá-la através de grupos, o modo como Helena se inclinava ligeiramente para Marcus quando eles estavam juntos, as piadas particulares que passavam entre eles com nada mais do que um olhar. Lady Margaret estava presente, tendo feito uma paz relutante com a escolha de seu irmão, e descoberto que Helena possuía tanto inteligência quanto humor que a faziam surpreendentemente boa companhia. A sociedade tinha totalmente abraçado Helena, fascinada por sua história e encantada por seu porte digno. Mas mais importante, Helena tinha abraçado a si mesma. Enquanto a noite se aproximava e os convidados começaram a partir, Helena se viu pensando não no triunfo em Londres ou na aceitação social que tinha seguido, mas em vitórias mais silenciosas. O modo como Helena e Marcus tinham lentamente desmantelado as paredes entre eles, não através de declarações dramáticas, mas através de contínuas conversas noturnas que tinham evoluído em cafés da manhã, compartilhados e caminhadas da tarde e noites passadas, lendo em silêncio o companheiro. O modo como quartos separados tinham permanecido separados em observação de propriedade, mas as portas entre eles estavam abertas. E Helena e Marcus frequentemente adormeciam em cadeiras junto ao fogo em sua sala de estar,
ou na dela, apenas recuando para suas próprias camas quando os servos começavam suas rondas matinais. O modo como Marcos olhava para Helena agora com algo que poderia ser chamado de amor, embora nenhum deles tivesse ainda falado a palavra em voz alta, como se nomeá-la pudesse quebrar o feitiço. O último convidado partiu enquanto o crepúsculo se instalava sobre a propriedade, e por acordo não dito, Helena e Marcos fizeram seu caminho para a biblioteca, seu santuário desde aquela primeira noite sem sono que parecia uma vida atrás. Marcos serviu vinho enquanto Helena se acomodava em sua cadeira acostumada, e por um momento eles simplesmente sentaram em silêncio confortável, o tipo que só existe entre pessoas que não mais precisam preencher cada momento com palavras. O fogo queimando na grande lareira lançava sombras dançantes pelas paredes forradas de livros, e Helena observava as chamas sem o medo que tinha uma vez acompanhado tal observação. P tinha levado seus pais e cicatrizado o rosto de Helena. Tinha matado a esposa e o filho de Marcos e cicatrizado sua alma, mas ele também os tinha forjado ambos em pessoas fortes o suficiente para sobreviver e eventualmente para viver novamente. Marcos levantou-se de sua cadeira e veio para se ajoelhar ao lado da de Helena, pegando sua mão em ambas as suas, seus dedos traçando as cicatrizes que corriam ao longo de seus nós dos dedos e subiam seu pulso com infinita gentileza. "Você se lembra daquele primeiro dia?" Marcos perguntou quietamente quando eu rasguei o contrato de seu tio. Helena acenou, incapaz de falar além do aperto súbito em sua garganta. "Eu vi algo em seus olhos que me fez entender que você não era o que ele alegava que você era. Não danificada, não inútil, não quebrada pelo fogo que a marcou." O polegar de Marcos moveu-se pela palma cicatrizada de Helena em círculos lentos. "Eu vi sobrevivência. Eu vi força. Eu vi uma mulher que tinha enfrentado a pior coisa que podia acontecer e ainda estava de pé, ainda respirava, ainda suportava. E eu soube naquele momento que se alguém pudesse entender o que significava viver depois que tudo queima, seria você." Helena virou sua mão em seu aperto para que seus dedos se entrelaçassem, cicatrizados e sem cicatrizes, carne se unindo sem distinção. "Você me salvou naquele dia," Helena disse suavemente. "Não de meu tio, embora você fez isso também. Você me salvou de acreditar que eu era nada mais do que minha